Pessoal, olha só, aqui é a professora Kátia de Química, tá? E referente a essa atividade aqui que eu postei na plataforma, sobre ligações iônicas, que eram para vocês fazer as ligações iônicas referente a esses elementos propostos aqui, né? E a professora colocou esses aqui como exemplo para vocês estarem aprendendo a fazer. Como houve dúvidas de como realizar essas ligações iônicas aqui, a professora vai explicar como foi feita essas ligações aqui, tá? Para vocês conseguirem ter, assim, uma clareza maior sobre os conteúdos, ok? Então, assim, ó, primeira coisa, para eu fazer uma ligação iônica, eu tenho que ter dois elementos químicos, correto? Então, a ligação iônica, ela acontece na doação e no recebimento de elétrons. Então, sempre um elemento químico vai doar e o outro vai receber. Para acontecer uma ligação química iônica, tem que acontecer isso, tá? Então, como que a gente faz para saber quem vai doar e quem vai receber? Primeiro, antes de eu fazer uma ligação iônica, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica dos meus elementos nas camadas eletrônicas. Então, aqui eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica do elemento sódio, que tem o número atômico 11, e do elemento cloro, que tem o número atômico 17. São esses números que eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica dele, para depois eu saber fazer a minha ligação iônica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o sódio, ele tem número atômico 11, então eu vou ter que distribuir esse número atômico nas camadas eletrônicas. Então, seguindo as regras, tá? A primeira camada, a camada K, ela suporta no máximo 2 elétrons. A camada L suporta no máximo 8, então eu sempre coloco o suporte máximo, tá? Aqui já tem, somando aqui já dá 10, eu preciso distribuir 11. Então, na última camada, eu coloco 1. Somando esses três números, dá 11, que é o número atômico do sódio. Já fiz a distribuição eletrônica dele. Professor, e esses quadradinhos que sobraram? Tem problema deixar vago? Não, tá? Se a soma dos teus elétrons der a soma do número atômico, ok. Lembrando que a última camada não pode, aqui, se você parou aqui, essa aqui é a tua última camada eletrônica, não pode passar de 8 elétrons aqui, tá? Então, como eu parei em 1, essa vai ser a minha última camada eletrônica referente ao elemento sódio. Agora, eu preciso fazer a do cloro. A do cloro, o número atômico dele é 17, tá? Então, eu continuo a fazer a distribuição do mesmo jeito. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada N, né? Então, quanto que falta para 17? 8 mais 2, 10, falta 7. Então, 7 na última camada. Somando, dá 17, que é o número atômico do cloro. Então, a distribuição eletrônica desses dois elementos, que é o cloreto de sódio, o nome dele, ficou assim. Vamos para a próxima. O número atômico do cálcio é 20. Então, vamos distribuir aqui. Então, vai ficar 2, 8. Repito o 8, tá? Porque aqui eu já tenho 18, eu preciso de 20. Então, falta quanto? 2. Então, 8 mais 2, 10, com 8, 18, com 2, 20. Fechou a distribuição eletrônica do cálcio. Agora, vamos distribuir o oxigênio. 2. Posso pôr 8 aqui? Não, porque daí vai dar 10, não vai dar o número 8, que é o que eu preciso, que é o número dele. Então, que número que eu posso pôr aqui? O 6. 6 mais 2, 8. Já fiz a distribuição eletrônica do oxigênio. Vamos para a distribuição eletrônica do magnésio. 2, 8, dá 10, preciso de mais 2, 12. Distribuição eletrônica agora do cloro. 2, 8, já dá 10, aqui eu tenho 17, então preciso só de mais 7.
Se eu colocasse aqui 9, se eu colocasse aqui 10 e fosse a minha última camada onde eu parei, estaria errado. Porque aonde eu paro é a minha última camada eletrônica. Se eu paro aqui no M, se eu paro aqui no Q, se eu paro no P, é onde eu parei. Aonde eu parei não pode passar de 8 elétrons, tá, pessoal? Então, já fiz a distribuição eletrônica dos meus elementos químicos. Agora, eu vou fazer aquela ligaçãozinha lá iônica utilizando os grãozinhos. Então, o que eu vou agora prestar mais atenção? Nas últimas camadas eletrônicas, que é o que me interessa para eu estar fazendo a minha ligação iônica, tá? Então, eu vou agora utilizar a minha última camada. Então, vamos lá. O sódio, ele tem quanto na última camada? Então, o sódio, a última camada dele ficou com 1 elétron. Então, o que eu vou colocar aqui? Um grãozinho. Certo? Porque ele tem 1 elétron para ele doar. Professora, mas como que eu sei quem doa e quem recebe? Pela lógica. Todos os elementos químicos, eles buscam ficar com 8 elétrons na última camada, que a gente chama de teoria do octeto. Então, eles buscam isso incessantemente, tá? Aqui, ó, o sódio tem 1 elétron na última camada, então, para ele chegar a 8, é muito longe, né? O cloro já tem 7 elétrons na última camada, então, para ele chegar no 8, tá mais perto. Então, como que a gente faz aqui, ó? Então, o que vai acontecer? O 7 é quem vai receber elétron para completar 8. E o sódio é o que vai doar esse elétron. Então, como falta muito para ele chegar no 8, ele vai doar esse 1 elétron para o cloro que está precisando só de 1. Mas daí ele vai doar esse 1 da última camada e vai ficar daí 8. Isso, olha que legal. Doando esse 1 não vai existir mais. E a última camada dele vai ficar o 8. E aí, então, ele vai completar a teoria do octeto. A última camada dele vai ficar 8 elétrons. Então, ele vai chegar no que ele pretende. Então, o que eu faço aqui, ó? O sódio, ele tem 1 elétron para doar. Então, eu coloco um grãozinho aqui. O cloro, ele tem 7. Para quê? Para doar? Não, ele já tem 7 elétrons ali nele na última camada. Então, o que eu faço? Eu coloco 7 grãozinhos, no caso aqui, do feijão. 4, 5, 6, 7. Ok? Então, aqui eu tenho 7 grãozinhos no cloro, igual aqui. E no sódio eu tenho 1 igual aqui. Então, o que vai acontecer? Quem vai doar para quem? O sódio vai doar esse elétron para o cloro. Para o cloro ficar estabilizado com 8 elétrons. O sódio vai ficar como, Pro? Como ele doou esse aqui, o que vai ficar na última camada dele é 8. Então, ele estabilizou com 8. E o cloro, ganhando 1 dele, ficou com 8 também. Isso aqui é uma ligação iônica, pessoal, tá? Vou fazer essa outra aqui para vocês perceberem. Lembrando que essa ligação aqui é igual a que eu dei no exemplo para vocês, tá? Para vocês fazerem as outras. Então, eu estou apenas explicando como foi feito aquele exemplo, tá? O exercício das outras ligações iônicas, vocês vão ter que estar fazendo daí para fazer. Lembrando que antes de eu fazer a ligação iônica, eu tenho que fazer a distribuição dos elétrons, que é o número atômico, tá? Então, não dá para eu, direto daqui de uma ligação, fazer isso aqui. Eu tenho que primeiro pegar o número atômico dele, fazer a distribuição, aí eu vou focar na última camada eletrônica para conseguir fazer as ligações, tá, pessoal? Eu vou pular aqui direto para essa última, que ela tem um fator aqui interessante, tá? Olha só. Na última, o magnésio, ele ficou com 2 elétrons na camada de valência que a gente fala.
Então, vamos aqui colocar o magnésio. Ele ficou com 2 elétrons na última camada. O cloro, quanto que ele tem na última camada? 7. Então, vamos colocar ali 7 grãozinhos, simbolizando a camada de valência dele. Sete grãozinhos. O que vai acontecer, professora? Quem vai doar, quem vai receber? Doa quem tem menos, né? Então, aqui é uma lei meio ao contrário. Geralmente, quem doa quem tem mais, na ligação iônica, doa quem tem menos. Então, o magnésio vai doar esses 2 elétrons para ele, para quem pretende ficar com 8. O cloro tem quanto? Tem 7. Então, ele precisa de 1 elétron para se equilibrar na teoria do octeto. Tá, então, vamos pegar 1 elétron aqui do magnésio que quer doar para o seu cloro aqui. Ok, o cloro ficou agora com 8 elétrons, equilibrou na teoria do octeto. Ok. Mas agora, sobrou 1 elétron aqui para o seu magnésio. E isso não pode acontecer. O elemento químico, quando ele doa, ele tem que doar tudo ou não doa nada. Ele não pode doar 1 elétron e ficar com 1, né? Então, o que eu vou fazer agora aqui, professora? Agora, eu posso pegar outro cloro, ó. Professora, mas aqui só tinha 1 cloro e 1 magnésio. Como que eu pego outro cloro? Porque aqui não deu para fazer a ligação completa. Então, eu pego outro cloro que tem 7 elétrons também. 3, 4, 5, 6, 7. Outro cloro com 7 elétrons, para pegar esse 1 elétron do magnésio que quer doar. Fechou. 8 elétrons aqui, 8 elétrons aqui. E o magnésio, professora? O magnésio, ó, olha lá. Ele doou esses 2. Agora, a última camada dele ficou 8. Ele também entrou na teoria do octeto. Certo, pessoal? Se eu fosse descrever essa fórmula aqui, como que ficaria? Ficaria 1 magnésio e 2 cloros. Cloreto de magnésio é o nome dela. Porque eu tenho 1 átomo de magnésio e eu peguei 2 átomos de cloro. Então, cloro 2. Fechou? Essa é a resolução daquele exemplo que eu coloquei para vocês lá na atividade, para vocês entenderem como que faz. Agora, vocês vão ter que fazer essa atividade aqui, tá? Lembrando que vão ter que fazer primeiro a distribuição eletrônica, depois as ligações químicas. Certo, pessoal? Obrigada pela atenção e bora lá fazer a atividade de fixação.